A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel. O tema do trimestre, Missões, o clamor da última hora. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 4, que traz o tema Missões e o Ministério de Cristo. Para isso nós vamos ler o versículo do dia, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 6, que nos diz desta maneira: E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A verdade prática nos ensina que Jesus veio ao mundo para resgatar e salvar todo aquele que estava perdido. Os objetivos da lição: explicar a universalidade do ministério de Cristo. 2. Apresentar o reino de Cristo como esperança universal. E o terceiro objetivo, mostrar a paixão de Cristo como evento universal. Tá bem? O momento de oração pede que oremos para que tenhamos ousadia ao falar sobre Cristo aos perdidos. Vamos para a nossa análise, como sempre fazemos. Destacamos algumas palavras, algumas partes da lição, como nós estamos falando também aí nas dicas práticas para os professores de EBD, destacamos os pontos, consideramos principal ou pontos principais para a nossa análise, tá bem? Então, estamos falando de missões e o ministério de Cristo. Nos objetivos da lição, nós vemos três pontos importantes sobre o ministério de Cristo. Nós vemos a palavra universalidade, obviamente, que nos lembra de universal, de mundial, quer dizer que abrange todo o mundo, mas vemos aqui, veja, primeiro, ministério de Cristo, segundo, a esperança universal, o terceiro, a paixão de Cristo como evento. Então, nós temos a universalidade do ministério de Cristo, nós temos a esperança universal, que é apresentar o reino de Deus como esperança universal, e o terceiro é mostrar a paixão de Cristo como um evento universal. Como eu já disse, a universalidade fala da abrangência do ministério. Quando falamos de ministério, nós vamos falar sobre a obra de Cristo principalmente nós vamos falar da vida toda, os cerca de 33 anos de vida como a palavra encarnada, mais propriamente os 3 anos e meio do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, começando com a transformação da água em vinho, lá em João capítulo 2, no casamento em Caná de Galileia. Ali principia-se os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua apresentação como o Filho de Deus, Então, quando falamos de ministério, nós estamos falando da obra ou daquilo que o Senhor veio apresentar para nossa vida, para o nosso aprendizado e incluir isto também em missões. Muitas vezes nós não damos o devido respeito, vamos dizer assim, a devida ênfase na questão. São duas coisas que nós muitas vezes não tratamos com a devida responsabilidade. Primeiro, a escola bíblica dominical. Segundo, missões. Missões e evangelização, elas estão de braço dado. Então, são dois ministérios, são duas partes não distintas da igreja, não é distinta da igreja. Missões e evangelismo não está fora, não é que ela seja algo que foi colocado, não, ela faz parte da igreja, e nós precisamos recobrar esta visão como essas duas áreas que eu disse, missões e evangelização, e a escola bíblica dominical, e darmos aí a devida atenção, o devido respeito ao assunto e tratarmos com mais seriedade. Então, nós estamos falando do ministério de Cristo em missões. Logicamente, isto traz uma responsabilidade, uma seriedade. Por quê? Há um costume entre os que gostam de missões de dizer assim: Deus teve um único filho e fez dele um missionário.
fez dele um missionário. Tá? Desculpa um minutinho, deixa eu só vir até aqui. Ao vivo é legal, né? Ou pelo menos assim, gravado é legal. Você faz conforme você acompanha como vai acontecendo. E nós não editamos, tá bem? Então vamos lá falar sobre missões e o ministério de Cristo. Tá bem? Como eu já disse, o ministério é a obra de Cristo que envolve, que nos ensina, que nos desperta, ou que puxa a nossa orelha com a questão missionária ou evangelística da igreja. Né? Nós hoje vemos grandes destaques entre as denominações, entre o povo de Deus, mas missões é algo meio que distante. Né? Primeiro, que missões envolve o mais difícil de todos, é o ir. E depois, contribuir e orar. São três áreas um pouco complicadas, vamos dizer assim, se nós não tivermos a devida visão, a devida, vamos dizer assim, a devida responsabilidade quanto ao assunto. Tá bem? Veja que é um ministério interessante, porque o Senhor, ele vai basear, a lição está baseada em três grandes parábolas que estão contidas num único capítulo. Então, nós temos a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Mas na questão do filho, do filho pródigo, coloca-se no plural, filhos. Por quê? Mais perdido estava o que estava dentro de casa do que aquele que saiu para se aventurar. Por isso ele é chamado de pródigo, de gastão, de gastador, de esbanjador. Tá bem? Então, nós vamos ver essa visão, nós vamos ter esta ideia, este conceito de perdidos, porque não há, a visão não é só para aquele que sai. Tá? Vamos adiantar um pouquinho o carro. Quantos estão perdidos também dentro da casa do Senhor? Dentro. Se bem que a visão da dracma perdida, ela é perdida dentro de casa, mas a visão é outra, quer dizer que está bem próximo. Tá bem? Vamos mais adiante, então. Já achei a minha ovelha perdida, e nesta frase representa a alegria do pastor, daquele que cuida, daquele cujo ministério é dar a sua vida por suas ovelhas, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele representa tão bem este ministério de cuidado das ovelhas, que ele traz uma parábola, né? Ele traz algumas figuras para representar não só a questão, a alegria de ter 99 ovelhas no aprisco, mas a alegria principal do bom pastor é encontrar aquela que estava perdida. Tá bem? Por isso, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo é resgatar e salvar, como nós vemos na verdade aplicada. O Senhor Jesus Cristo, o ministério, a prioridade do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo é resgatar e salvar. Tá bem? Resgatar, nós vamos ver que a ovelha está perdida, distante. O Senhor, nós temos o hino na harpa que canta: eis Jesus a procurar a ovelha que vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. E o Senhor sai. E no decorrer do hino, nós temos que o Senhor sobe o monte, que o Senhor pisa em pedregais, que o Senhor, quer dizer, e achando a sua ovelha, ele traz nova, coloca em seus ombros. Veja, então, que houve um resgate, e um resgate até a ovelha chegar ao aprisco e ser posta novamente em segurança. Nós vamos falar sobre salvar. Então, o Senhor buscou e salvou, trouxe, estava perdida, e colocou no devido lugar que a ovelha pertence. Qual é o aprisco? No caso, o aprisco do Senhor. Quando nós falamos, né, o ministério do Senhor Jesus Cristo também, ele é baseado no quê? Na paixão. Quando nós falamos de paixão, nós não falamos daquele amor doentio do ser humano, mas a
forma com que o Senhor entrega. Tanto é que num determinado período do ano nós temos aí aquele filme, A Paixão de Cristo, aqueles filmes em que as pessoas eles têm um contato com a história de Cristo, mas não têm o contato com o Cristo da história. Mas nós estamos falando de paixão. Quer dizer, paixão é algo que quando nós fazemos algo da melhor maneira possível, utilizando todos os recursos, tudo o que nós sabemos, tudo o que nós podemos fazer, tudo o que até devemos fazer, e às vezes indo até ultrapassando limites que nós achamos que não conseguiríamos. Então isso é chamado de paixão, é aquilo que você faz com vontade, é aquilo que você faz com gosto, com amor, com carinho, com dedicação, com esmero. E nós vemos aqui no terceiro objetivo da lição, mostrar a paixão de Cristo. Então, nós estamos falando disto. Veja que ele desenvolve o seu ministério não de qualquer maneira. Poderia até ser feito com mais facilidade, porque ele é o Cristo, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo que se encarna. E nós nos lembramos que uma das naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua natureza divina, Jesus Cristo como Deus. Mas ele representa que, mesmo estando nesta condição, vamos dizer, tendo a natureza divina, ele não faz uso, ele não usurpa em determinados momentos, mas ele vai mostrar que ele vai como um pastor, né? Vamos dizer assim, ele precisava andar, era simplesmente olhar, ele saberia onde estava a ovelha, ele ia buscar. Não, mas ele diz que vai procurar a ovelha. Eu me lembro de um testemunho, logo quando eu me converti, tem pessoas que não acreditam, mas uma senhora aceita Jesus Cristo como Salvador, e ela tem uma filha bastante doente, acamada. Ela vai para a igreja e ela fecha a porta de sua casa com chave e vai para a igreja. E a simplicidade dela, ao orar, ela diz assim: Senhor Jesus, veja bem, eu moro num lugar assim, se o senhor sair aqui da igreja, e ela foi dando coordenadas para o Senhor Jesus chegar até a casa dela. Ele disse, chegando lá vai ter um portãozinho, o Senhor abre o portão, vai haver alguns degraus, alguns lances na escada, e o Senhor, em tal lugar, o Senhor vai encontrar a chave. O Senhor passa a chave na porta, entra. Quando o Senhor entrar na minha casa, vai ter uma, duas portas, vamos dizer assim, do lado direito. A segunda porta é onde está minha filha. E ela pediu, cure a minha filha, por favor. Quando esta mãe chega em casa, veja, ela está falando com Deus, ela está falando com aquele que poderia simplesmente, mas não. Veja, o Senhor, ele vai agir conforme a nossa fé. E o Senhor, a mãe chega em casa, acabou o culto, ela vem para casa e ela se depara com uma filha feliz, curada, já não está mais sobre a cama, está toda... E a mãe quer saber detalhes, o que é que havia acontecido. E ela disse assim, mamãe, eu estava aqui e eu ouvi alguém subindo os degraus. Eu ouvi alguém subindo os degraus e pegando a chave onde a senhora guarda. Eu ouvi o girar da chave na porta, ouvi quando abriu a porta e quando alguém caminhou por dentro da nossa casa e veio até a porta do meu quarto. Abrindo, eu vi um ser muito bonito, brilhante, e aquela luz invadiu o meu quarto e eu fui curada naquele momento. Veja, o Senhor, ele agiu conforme. Então, quando nós olhamos, alguns podem até dizer, mas ele era Deus, ele poderia fazer tudo, ele poderia fazer do jeito... Sim, ele poderia, mas ele não usurpa isto, ele vai fazer o trabalho como tem que ser feito. Veja, aqui ele demonstra a sua alegria. E aqui ele demonstra a sua paixão, veja, a paixão com que Cristo realiza. E quando falamos da paixão de Cristo também, nós falamos de todo o sofrimento envolvido para quê? Para resgatar e salvar, né? Para encontrar, para salvar a dracma, a ovelha, os filhos, quer dizer, no desenrolar, no desenvolver do seu ministério.
Então, nós vemos aqui, no objetivo da lição, falar sobre esta paixão, que não é uma paixão também limitada, mas uma paixão universal, uma paixão ilimitada, ela abrange a tudo, a todos, né? E ele diz, abrange ao mundo e atinge a mim, também um dos nossos hinos. Quer dizer, o amor de Deus, a paixão com que Cristo desempenha o seu ministério, a forma com que ele faz, ela abrange ao mundo e o mais impressionante, atinge a mim. E nós precisamos recobrar esta paixão, este amor e aprendermos com Cristo a desempenhar missões, seja ela missão na questão de evangelizar ou evangelizar outros povos, seja também no desempenhar o ministério aqui, como nós dizemos, viver a missão que nós temos que realizar como obra que o Senhor nos chamou para fazer, para desempenhar na terra. E qual é esta missão para nós? Está no pedido de oração, está no pedido de oração, no momento de oração, que é falar sobre Cristo aos perdidos. Mas de que maneira? De que maneira? Ousadamente. Deixa eu trocar esta caneta aqui, tá? Vamos falar. A questão de falar não é falar de qualquer maneira, mas é olha que eles estão aqui, ousadamente, também quer dizer corajosamente, não é um falar por falar, não é um falar, mas um falar com paixão, é um falar com amor, com alegria e com ousadia, quer dizer, tendo certeza de que este nosso falar, independente se eu sei usar as devidas palavras, independente se eu sei tão somente dizer para um perdido, Jesus te ama, mas esse Jesus te ama tem que ser com ousadia, tem que ser com coragem, tem que ser com paixão, com convicção, com alegria. Quer dizer, não é dizer assim, olha, Jesus te ama. Não, isso aí qualquer um faz, mas aquele que tem um ministério que é baseado no ministério de Cristo, na forma com que Cristo trabalhou sobre esta terra, ele tem um ministério diferente. Não é um diferenciado por causa de diplomas, por causa disto ou por causa daquilo. Não, é um ministério diferenciado porque é feito com paixão, ainda que seja simples, muito simples, bastante simples, mas é algo feito com paixão, tá bem? Com alegria, com satisfação. Então nós vemos o ministério de Cristo foi trazer as boas novas. O ministério da igreja é falar sobre este Cristo que trouxe as boas novas aos perdidos. Tá bem? Mas com ousadia, falar com ousadia. Quando nós lemos a introdução da lição, está escrito assim, olha, o universalismo do ministério de Jesus significa que seu ministério, pregação e morte vicária, tá? Uma morte substitutiva, sempre foi apontado para todos. Aqui, a questão da universalidade, quer dizer, para todos os seres humanos da face da Terra que se encontravam, nós lemos na lição que usa este verbo no passado, porém, quando nós falamos hoje, nós falamos aí os que ainda estão perdidos, ainda não fazem parte do rebanho, ainda não estão no aprisco do Senhor, ainda estão fora, não fora do plano. Por quê? Porque a abrangência do ministério sempre foi apontado para todos. Tá bem? Então, é aqui que nós acreditamos na salvação universal. O ministério do Senhor, ele foi para todos, para salvar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não abraçamos a ideia de que o Senhor destinou alguns, mas alguns, por sua própria vontade, infelizmente, não vão receber. O Senhor sabe quem são? Sabe quem são, sabe quem vai aceitar, sabe quem não vai receber este ministério. Mas nós daí trazemos uma ideia de que o próprio Deus criou uma parte de seres humanos para lançá-los na perdição eterna, não lhe dar sequer uma chance, vamos dizer,
Conquanto a salvação em receber, tá bem? Eu não estou falando só de ouvir. Alguns, infelizmente, endurecerão os seus corações, mas veja que o rejeitar esta salvação, ela parte inteiramente do homem, não de Deus. Se fosse assim, ele não diria que o seu amor, que o seu ministério é universal, é abrangente e ele é apontado. Tanto o seu ministério, a sua pregação e morte vicária, tá bem? Aqui está, nessa questão, aqui está o sacrifício pelos nossos pecados, tá bem? Aqui está o ministério e a pregação de Cristo, e que sempre foi apontado para todos. Ora, Deus não escolheu uma parte dos seres humanos para que eles recebessem, pelo menos nós, né? Não acreditamos desta maneira, desta forma, que o Senhor havia pré-selecionado alguns para a perdição e outros para a salvação. Não, veja que a oportunidade de salvação, de ser resgatado, de ser salvo, nós vamos encontrar em toda a parte. E para isso, nós até olhando para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o esforço do Senhor em trazer de volta o seu rebanho, todo o seu rebanho, todos no seu aprisco, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento. Tá bem? Então, nós temos aqui na introdução da lição esta universalidade, esse universalismo, quer dizer, apontando para todos, todos o quê? Todos os seres humanos na face da terra, todo ser humano na face da terra que se encontra na perdição. Tem alguém que não se encontra em estado de perdição? Fora aqueles que já estão no aprisco? É lógico, nós temos aí dentro de missiologia, eu não sei se ainda está nessa porcentagem, pelo menos 2/3 do mundo, né, da população global, universal, ainda não teve este privilégio de ter um contato com a palavra do Senhor. Tá? E nós chamamos, né, nós não, né, os missiólogos também ainda chamam a região mais resistente como o cinturão de resistência. Né? Ele vai pegar aí praticamente uma boa parte do continente africano, quer dizer, é onde o evangelho ele é mais combatido, os cristãos são mais combatidos, tá bem? Então, todo o ser humano, na questão aqui é um oi, então todo ser humano que ainda não se arrependeu e nem aceitou o ministério, quer dizer, a mensagem de Cristo pregada a eles e não se converteram, onde eles estão? Eles estão na questão da perdição. Então, seu ministério, pregação e morte vicária sempre foi apontado para todos, todo ser humano que se encontra perdido. Tá bem? Perdido. É esta então, vamos dizer assim, a visão primária do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sempre dissemos, ele cura, ele restaura vistas, ele restaura movimentos, ele ressuscita mortos, ele multiplica pães e peixes, mas a questão principal, cura leprosos, mas a questão principal é a tua fé te salvou. Quer dizer, não era tão somente trazer um alívio momentâneo, um alívio para a necessidade, vamos dizer, momentânea do ser humano, mas o alívio para a vida eterna, que seria o escape do destino de condenação de todo aquele que está fora da presença de Deus. Tá bem? Quando nós olhamos, então, para o tópico de número 1, nós vamos ter a universalidade do ministério de Cristo. Como nós já falamos alguma coisa, então, seu sacrifício e morte foram além dos limites de Israel. Tá? Quando falamos além dos limites de Israel, quer dizer que o seu sacrifício não foi somente para o povo escolhido em Abraão, não, mas abrange, né, abarca também aqueles agora que seriam chamados. Tá bem? Aqueles que vão fazer parte, chamado do período da igreja, que é o período que nós vivemos agora. Tá bem? Então, a primeira ideia que nós temos aqui no ponto sobre a universalidade do ministério de Cristo é que ele vai além dos limites de Israel. Apesar de que o Senhor, o seu ministério, ele girou
todo dentro de Israel, ele foi trabalhar todo dentro dos limites de Israel, porém a abrangência do seu sacrifício, tá bem? Nós não estamos falando da presença física dos passos, da marca dos passos de Cristo, não, nós estamos falando do sacrifício. E quando falamos de sacrifício, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da via dolorosa, nós estamos falando do seu julgamento, de todo o sofrimento, e depois da sua colocação sobre uma cruz, a sua entrega da sua vida por nós e a sua ressurreição. Tá bem? Ainda que o Senhor, como 100% homem, ele está limitado, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas como na sua natureza divina, né? Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Aqui, no caso, nós vamos falar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como homem, ele não poderia estar em todos os lugares, mas o seu sacrifício não estava preso. Veja que Paulo, ele nos dá a mesma ideia quando ele diz: eu, na verdade, estou em cadeias, mas o evangelho de Cristo não pode ser preso. Ele diz: eu estou aqui, mas a palavra ela vai. Ele tinha seus mensageiros, ele tinha os seus amigos de ministério para dar continuidade à palavra de Deus. E assim a palavra de Deus ela não pode ser presa, ela não pode ser limitada. E aqui no caso nós trazemos a ideia para o sacrifício. Tá bem? Sacrifício do quê? Veja, a sua morte vicária. Tá bom? Vicária de vigário, de estar no lugar, de ser substituto, quer dizer, o lugar era nosso, o Senhor Jesus Cristo tomou, fez o sacrifício exigido por lei, e ele entregou para nós este presente, né? Na ideia de que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o maior de todos os inimigos, e nos dá esta vitória, nos faz compartilhar. Tá bem? Então, Cristo, como 100% homem no seu ministério terreno, ele não poderia estar em todos os lugares. Porém, o seu sacrifício, ele não é limitado. Também foi em Israel, foi no Monte das Oliveiras, foi na cruz do Calvário, foi dentro dos limites de Israel, mas ao dar o brado, está consumado agora, os braços da salvação, eles são abertos, estendidos a toda a humanidade, a todo o ser humano que precisa e tem esta ideia de estar perdido, de estar fora do caminho e tem a necessidade de salvação. Quando olhamos para o subtópico 1, ele diz: a missão de Jesus em resgate aos perdidos. Né? Nós temos uma ideia maravilhosa quando pensamos em resgate, quando nós pensamos nos nossos heróis, né? Os bombeiros, se bem que toda a força de defesa do povo, né? Da instituição de defesa do povo, de segurança do povo. Porém, nós quando pensamos em resgate, nós vamos pensar primariamente em quem? Obviamente, nos heróis do Corpo de Bombeiro. Né? Como eu já disse, ela é abrangente, essa questão deste heroísmo, a todos, né? Aqueles que desempenham honestamente a sua função. Mas quando falamos em resgate, nós pensamos primeiramente, né? Já nos vem a ideia dos homens cujas suas viaturas, os seus helicópteros, os seus meios de transporte, eles são vermelhos. Eles falam de resgate, de segurança, de seguro. Então, nós vemos isto aqui agora no ministério de Cristo. E quando pensamos, veja, se já nos chama a atenção algo que é humano, que é desprendido, que é dado, que é devotado para a segurança de outros, quando nós olhamos para Cristo, isto tem que ser elevado aí, sei lá, a N, a potência de número N, quer dizer, é indescritível. Nós conseguimos pensar a questão do resgate, de salvação, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, tamanho a sua paixão, quer dizer, a forma como ele desenvolve, Então, nós temos aqui a missão de Jesus Cristo em resgate aos perdidos. E, como eu disse sobre as parábolas, olha, todas as parábolas explicam o ministério de Jesus e sua busca. Veja, a primeira coisa que nós temos ideia aqui é que todos os perdidos, tanto a dracma, quanto a ovelha, quanto ao filho, houve uma procura. Tá?
Aqui no filho que vai, no filho pródigo, nós não vemos o pai sair de casa, mas todos os dias, dia e noite, esse pai está aguardando. Então nós vemos busca, a busca obviamente sua aqui é na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos busca, nós vemos o cuidado de Deus, tá bem? Aqui na questão agora, o cuidado dos filhos. Veja, o pai ele fica diuturnamente aguardando o retorno do seu filho. Ele não se esquece, mas ele aguarda que ele volte. E na questão tanto da volta quanto do encontrar, nós vemos o quê? A grande alegria. Veja, a alegria ela é exclamada nesta frase: já achei a minha ovelha perdida, no caso da ovelha. Tá bem? E há uma alegria também quando é encontrada a dracma, né? Se acende uma luz, se procura dentro de casa, varre, se limpa, tira todo o impedimento, todo o empecilho que possa obstruir essa busca, e ele faz o quê? E aquela lâmpada não é apagada enquanto não encontra esta dracma. E quando ela encontra, o que ela faz? Ela convida os amigos para fazer uma festa, porque encontrou, ao encontrar a grande alegria, ao encontrar a ideia que, veja, encontrei resgate e salvação, né? Nós vemos aí quantas vezes resgate ao mar, resgate em montanhas, em selvas, resgate nisto, naquilo. Qual é a alegria? Quando os heróis, quando todos aqueles que estão empenhados em fazer aquilo que devem fazer e aquilo que amam fazer, o grito, né? Encontrei, aquela alegria, ela vem para os que estão observando, torcendo pelo sucesso e tudo, agora aquele universo que envolve aquela busca, todo este universo, ele é tomado pela alegria, por lágrimas, por gritos, por assovios. Então, agora imagina pensar em Cristo fazendo isto, a alegria, quer dizer, aqueles que estão envolvidos, que aquele que está envolvido na busca, Cristo, aí ou acha-se a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o pródigo. Agora o que acontece? A festa no céu, a igreja se alegra, todo mundo se alegra, quer dizer, um mundo, talvez não um mundo físico todo ele, mas onde houver um cristão, genuinamente cristão, ele vai se alegrar com este resgate, com esta salvação. Então, veja, em tudo isto nós vemos sua busca, o cuidado de Deus, a grande alegria ao encontrar e o amor do Pai aos filhos. Tá? Aqui nós vamos, por que aos filhos? Como eu já disse, o que estava em casa, ele estava mais perdido do que o que saiu. Veja, o que sai, ele sai para se aventurar, ele tem uma ilusão do mundo, ele é iludido pelo mundo, ele é... a sua mente ela é corrompida pelo mundo, pelos prazeres do mundo. Mas o outro está dentro de casa. Né? E quando este filho é achado, e o pai vai manifestar a grande alegria, dando o quê? Uma veste nova, dando a ele o símbolo, uma aliança, o anel da sua comunhão, da eternidade, do seu amor. Ele vai fazer o quê? Ele vai matar o animal cevado, quer dizer, aquela criação que ela é guardada para grandes eventos. É um evento maravilhoso. O seu irmão estava morto, o meu filho estava morto, e ele volta para casa. Mas o que acontece com aquele que está dentro de casa? Ele não sente alegria. Veja que ele está muito mais perdido. Porque é uma pessoa que está dentro da casa de Deus, mas não sente alegria, ele não consegue se relacionar com o Pai. Tá? Ele diz, o Senhor agora mata o animal cevado e eu estou aqui todos os dias, trabalho, levanto cedo, o Senhor, não, vamos colocar assim, o Senhor sequer não me dá um frango para eu me alegrar com meus amigos. E o pai revela a ele, veja como a sua ideia está mais corrompida que a do teu irmão. Porque você está na minha casa, tudo que é meu é teu, você não precisa pedir, eu não preciso te dar, é teu, simplesmente vá lá e pegue. E quantas pessoas perderam esta visão dentro da igreja, de que a mesa está posta, a mesa está preparada, eu não preciso pedir para o meu pai para abrir a geladeira, talvez na casa de um estranho, talvez não, eu nem deva pedir isto, mas na casa do meu pai eu não preciso, está na mesa, está sobre a mesa, meu pai dizia assim, veja bem,
quer oferecer, a gente só oferece para quem está doente. Quem tem saúde, não está tudo aí à mesa? Tá. Quem tem saúde, pega e come o que quer, e o que não quer, deixa de lado e vai se servindo. Veja quantas pessoas, e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, não é somente buscar os que estão, mas também aqueles que saíram, que se perderam, mas os que ainda estão perdidos dentro da igreja, ainda não conseguiram esta comunhão com o Pai, esta alegria de pensar com o salmista, puser uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Veja a alegria de estar na casa do Pai. Meu querido amigo, que nós possamos lembrar a igreja, que nós possamos lembrar as nossas classes, que nós possamos lembrar até muitos dos nossos obreiros, a casa do Senhor, a mesa do Senhor é para nós, é para os seus filhos, é para a sua igreja, é para aqueles que foram encontrados, é para nós saciarmos a nossa sede, a nossa fome na presença do nosso Deus. Então veja a paixão de Cristo, a alegria de Cristo, como nós vemos aqui no ponto de número 1, a missão de Jesus em resgate aos perdidos. Então nós falamos da busca incansável até encontrar a ideia de que o pastor ele vai sofrer, ele vai passar frio à noite, ele vai ter altas temperaturas no dia, ele vai ter que subir montes altíssimos, ele vai ter que pisar em pedras, ele vai ter que se ferir em espinhos, mas, veja, o cuidado dele faz com que ele desempenhe este ministério, essa atuação, essa ação com paixão, com alegria, tá vendo? E a grande alegria, ela é sempre manifesta: achei a minha ovelha perdida, achei a minha dracma, meu filho voltou, ele estava morto. Nós devemos nos alegrar como aqueles que estavam fora e voltam para Cristo. Alguns se irritam, outros dizem, agora foi lá para fora, desviou, fez isso, fez... Meu irmão, não faça como o irmão do filho pródigo, se alegre, sente-se à mesa, banqueteie-se, alimente-se, alegre-se, divirta-se. Que a alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. Então nós temos aqui, veja, a busca, o cuidado de Deus, a grande alegria ao encontrar e o amor do Pai aos seus filhos. Tá? Então, o Senhor, o amor de Deus, alguém pode dizer assim, mas ele deixou 99 para buscar uma, mas veja, as 99 estavam guardadas, estavam seguras, mas aquela estava correndo risco de vida ou de morte. Veja bem, o que havia lá fora? Os animais ferozes, os caçadores noturnos, os animais... Tudo o risco que a noite oferece. Então, o bom pastor, ele simplesmente vai. Veja, o pai que fica, mas é um pai que fica, a sua alegria não é total, porque um filho está fora. Havia um hino antigamente que dizia, existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor. Aquela que cuidou com tanto carinho, agora lhe traz as lágrimas e dor. Então, se eu não me engano, ao seu Pires, eu não estou confundindo os sobrenomes, mas veja, a alegria e o amor, veja, que não é um amor que se doa, é um amor que se entrega, é um amor que não consegue estar completo se todos aqueles que são objetos, alvos do seu amor, não estão com ele, não está do seu lado, não está próximo. Qual é a alegria do pai? Às vezes o pai, que é um pouco mais... o relacionamento pai e filhos, mãe e filhos, é totalmente diferente, né? Às vezes eu tenho uma satisfação, às vezes meus filhos olham e dizem assim, mas aí o pai acaba de almoçar, senta, vai ler, vai fazer isso, vai assistir uma televisão, mas só de eu levantar a cabeça e os meus olhos alcançar as minhas filhas, alcançar o meu neto ali, já é uma alegria muito grande para mim. Eu sei que elas estão próximas de mim, eu sei que elas estão comigo. Então, veja, contar, né? Eu me lembro também de uma
de uma determinada atriz da região Nordeste, e ela diz que eu faço parte eu sou descendente desse estado, e ela dizia assim, que a alegria de um pai, desse pai nordestino, é ter os filhos em volta. Se ele pode, ele compra terras e ele vai. Se ele pudesse, ele construía casas, um para cada filho, para que eles não fossem embora, para ficassem perto deles. Hoje a visão é totalmente diferente, né? Quem consegue ser um pai de verdade e tal é aquele que o filho vai embora e ele vai tranquilo. Eu não consigo. Às vezes, e minhas filhas, meu neto, eles não moram tão distante de mim, dá coisa de 10 quilômetros. Mas se eu pudesse, estaria. Então, o amor, esta paixão, esta alegria em ter, em ir e se sair, resgatar, salvar, trazer de volta, ele é manifesto o quê? Ele é manifesto no seu grande amor. No seu grande amor, na alegria, na paixão, tanto na paixão, no amor que se doa, quanto a paixão de se entregar a si mesmo em sacrifício, sofrimento, pela alegria, tá bem? Pela segurança daqueles que ele ama. Tá bem? Vamos mais adiante, o ponto de número 1, 2, a missão de Jesus em resgate aos gentios. Se bem que nós falamos... e veja que este amor, ele é tão grande, nós vamos ver novamente aqui. Tá vendo? Sempre foi apontado para todos, tá bem? E não foi direcionado para Israel. Quer dizer, não foi direcionado somente para Israel, porque eram judeus, porque eram descendentes de Abraão, porque eram da linhagem de Davi, por causa de... Não, veja, não há este privilégio. Não foi direcionado para Israel. Vamos colocar aqui somente, mas incluindo, o Senhor sabia somente. O Senhor sabia que os seus rejeitariam. Tá? Mas isso já está dentro do plano salvífico de nosso Senhor. Para quê? E nesta breve recusa de Israel comece o tempo dos gentios, o tempo da igreja. Tá bem? Então, nada está fora de controle, nada está fora do alcance de Deus, nada está fora nada está fora do ministério de Cristo. Pelo contrário, este ministério ele faz parte do plano de salvação. Veja, ministério, pregação e morte vicária fazem parte do ministério da salvação universal, da universalidade da salvação. Tá? Mesmo assim, isso não quer dizer que todos serão salvos. Infelizmente, alguns abrirão, ou uma grande parte, abrirá mão deste presente, desta dádiva que o Senhor nosso Deus entregou. Também 2, o reino de Deus como esperança universal. Então, nós falamos sobre a universalidade do ministério de Cristo, agora nós vamos falar do reino de Deus como esperança universal. Também no ponto 2.1, a esperança do reino no Antigo Testamento, Tá bem? Então, todos os poderes, aqui eu estou um pouco mais adiante, tá bem? Quando olhamos para a mensagem veterotestamentária, nós temos que nos lembrar que, mesmo estando não voltada, mas centralizada na questão geográfica em Israel, esta mensagem ela é universal. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então, já desde o princípio, a ideia desta universalidade, ela é narrada desde o Antigo Testamento, já no capítulo 12 de Gênesis, no chamamento, no comissionamento de Abraão, o Senhor já dá esta ideia, tá bem? Que esta mensagem ela é retratada e expressa que o Senhor reina, obviamente. Obviamente, mas também se tornará Senhor sobre todo tipo de poder e autoridade. Do que nós estamos falando aqui? Veja, nós estamos falando que houve e haverá, sempre existirá o quê? A oposição. Tá bem? Ao ministério ou ao plano salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O plano que foi traçado antes da criação, na eternidade, foi traçado este plano
de salvação. E nós vemos esta mensagem desde o socorro, o Senhor apresentando o socorro aos nossos primeiros pais, a Adão e a Eva, suprindo uma expiação, uma cobertura para a sua vergonha, para o seu pecado. A ideia de expiação é cobrir o pecado, para que Deus não veja. Tá toda esta ideia trazida para que o Senhor não veja a tua vergonha, a questão do higiene, quando o judeu ele tinha que se retirar do meio do arraial para fazer as suas necessidades, o Senhor dizia, você vai cavar, você vai cobrir, para que eu não veja esse tipo de coisa. Então a ideia da expiação da cobertura, é de Deus não ver, é de que toda a nossa vergonha, o nosso pecado esteja coberto, né? Não mas coberto aos olhos de Deus. Então, o sangue expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo traz a ideia. E nós vemos que, desde o princípio, a oposição ela é tanto humana quanto espiritual. Tá bem? Nós vimos grandes reis, grandes imperadores, grandes que se opuseram ao cristianismo e se opuseram também a Yahvé, ao ministério de Israel, a missão de Israel no Antigo Testamento. Porém, o que nos deixa extremamente tranquilos e convictos, e que o ministério do Senhor Jesus Cristo ele corrobora com esta ideia, é que todos os poderes que se opõem a Deus serão subjugados, e o Senhor implantará um reinado de justiça e paz. Quando Isaías vai falar do menino que nasceu, de um filho que se nos deu, ele vai dizer, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tá bem? Junto com a paz, nós temos aqui a justiça. E a ideia é de que muitas vezes nós olhamos e temos a impressão, como o salmista, ele vai dizer assim, quando eu olhei a prosperidade dos ímpios, quer dizer, daqueles que se opõem dos poderes, sejam humanos ou inumanos, e sabendo que os poderes humanos estão debaixo da força de poderes inumanos e espirituais, o que acontece? Esses poderes que sempre se opuseram, eles serão subjugados. O Senhor disse, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, a ideia é que da missão de Cristo vindo, ainda que alguns olhassem para a cruz e tivessem a ideia errada, errônea, equivocada, de que ali aconteceu a derrota do Filho de Deus, ou daquele que se dizia na mentalidade deles ser Filho de Deus, eles vão pedir para Pilatos mudar a placa de identificação na cruz de Cristo. Não, diga que ele se dizia Rei de Israel, não que ele é. Né? Mas o homem disse, o que eu escrevi está escrito e acabou. A ideia aqui é de que estes poderes, eles serão, e até houve um tempo, né? Houve um tempo, eu me lembro de algum tempo, que alguns baseavam suas pregações na ideia de que o diabo fez festa quando viu Jesus Cristo na cruz. Não há uma ideia mais errada do que esta. Veja que o intento do inimigo das nossas almas é justamente tirá-lo da cruz. Desce daí, se tu és o Filho de Deus, desce daí, nos salve a ti mesmo e a nós. Olha o desespero, porque ele sabia que quando ele entregasse o sacrifício vicário, quando ele dissesse a palavra, a frase mais poderosa do mundo, está consumado agora, pronto. Né? Tanto é que o Senhor vai, eu tenho a ideia assim, de que ele está lá, né, embaixo de uma mesa escondido, o Senhor simplesmente o chama e diz, vem aqui, põe aqui na minha mão a chave da morte e do inferno, porque eu venci a morte, e agora todos os que olharem para mim serão salvos. E ali a ideia de ele ferirá a tua cabeça é isto, e todo a liberdade, vamos dizer assim, toda a aparente liberdade que o inimigo tinha para agir no meio da humanidade, o Senhor Jesus Cristo vem para pôr fim. Porque se você atacar e eles olharem para mim, você já era. E você já sabe que mais dia, menos dias, eu vou te lançar no lago de fogo e de enxofre. Isso fala de subjugar, quer dizer, é de colocar debaixo de um jugo.
Tá? Nós vimos isto, Cristo fazendo isto na cruz do Calvário. Ele colocou o inimigo debaixo dos seus pés, mas nós teremos uma vitória maior ainda quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, quanto o que é mortal ser revestido de imortalidade, e nós formos transformados como ele é. Nós seremos como Cristo, nós teremos um corpo glorioso, glorificado como o Senhor teve. Tá bem? E aí o Senhor implantará um reinado de justiça e de paz. Nós podemos dar, né, nós temos o milênio, tá bem? Aqui, num tempo que também, apesar, até o próprio nome milênio já dá ele um limite, né, de 1000, milênio, né, 1000. Mas nós podemos também olhar para este reinado na eternidade. Tá bem? Quando não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais poderes que se opõem, perseguidores, pelo contrário, aí a paz será plena, a paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei sua morte sobre a cruz, e a justiça vai ser feita. Veja que o reino de justiça, não somente um reino de justiça, mas a justiça foi feita. Há um clamor debaixo do trono do Senhor, que os do Antigo, aqueles que estão aguardando do Antigo Testamento, a ideia, eles dizem assim, até quando o Senhor vai esperar para vingar o nosso sangue? Quer dizer, para fazer justiça, né? Mas eles têm que aguardar mais um tempo. Por quê? Porque nós temos aqui os gentios agora sendo contados no plano de salvação. E quando se completar o tempo dos gentios, o que acontece? O Senhor volta a olhar especificamente para Israel, né? Eu lembro de um livro que trazia a ideia, sendo Israel o relógio de Deus, né? É a figueira que floresce, nós precisamos olhar para ela, nós precisamos olhar para os acontecimentos, principalmente os acontecimentos mundiais, e alguém me falou para fazer alguma coisa sobre as guerras. Mas não é que torna-se difícil. Você vai mostrar um olhar imparcial, as pessoas às vezes não vão entender, né? Vai dizer que você está puxando a brasa passadinha de um e deixando a do outro mais crua. Às vezes você... Mas, quem sabe um dia o Senhor nos dando graça, a gente comente alguma coisa, sem puxar lado, mas... Por que acontece? É olhar para a figueira e ver que ela já está dando flores. Então, nós sabemos que é o tempo do Senhor. Quando o Senhor fala sobre o evangelismo, sobre a evangelização dos países, diz, olhe para os campos que já estão brancos, suas flores já estão brancas. Então, nós precisamos sempre estar olhando. Então, vamos aproveitar a figura do relógio aqui, né? Aqui o relógio, logicamente, que é tempo de fazer missões. Aí, às vezes, até já estamos quase passando do tempo. Mas o Senhor, Israel como relógio de Deus, tá bem? Quando nós olhamos para o ponto de número 2.2, a esperança, a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus, nos traz aquela ideia de que o Senhor reina. É simples, a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. Ora, se o reino é de Deus, quem é que reina? O reino de Deus é a ação régia do Senhor. Veja, a ação régia quer dizer, o Senhor rege, o Senhor controla, o Senhor comanda. O senhorio de Deus é explícito quando nós, através da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós passamos a ver pelo prisma de Deus e nós entendemos que o reino de Deus é o quê? A ação régia do Senhor, é o senhorio do nosso Deus com relação ao quê? Ao mundo. Tá? E todos os acontecimentos, tudo o que está acontecendo. Tanto o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá, todos eles estão diante do nosso Deus e debaixo, sob o seu comando, sob o seu controle, sob a sua ação régia, quer dizer, é a ação de reger, de reino, de controle, de soberania, de comando. Tá? E quando nós falamos não somente, e também um novo relacionamento com o ser humano, veja que tudo isso está onde? Dentro do reino de Deus.
Tá? Além da ação, o Senhor já controla, mas essa ação será mais explícita ainda, essa ação régia do Senhor, e também um novo relacionamento. Por quê? O relacionamento aqui vai ser do rei com seus súditos. Tá bem? O rei com seus súditos. Mas quando nós falamos de súditos, nós estamos falando daqueles que estão debaixo, quer dizer, às vezes que até involuntariamente, até a contragosto. Mas aqui no caso, o Senhor Jesus Cristo, eu já não os chamo mais de servos, vou chamá-los de amigos. Veja que o relacionamento ele vai crescendo em intimidade. Tá bem? O Senhor Jesus Cristo já disse, eu vou chamar vocês de amigos. Porque os súditos, os empregados, não sabem o que o seu senhor faz, mas os amigos sabem. Tá bem? Quer dizer, veja que este relacionamento, por que é um novo relacionamento? Porque ele está crescendo na questão da intimidade. Conforme o reino de Deus vai avançando, ele já está entre nós, como nós já vimos em lições anteriores, ainda que veladamente, vamos dizer assim, mas numa feita, num dia, ele será totalmente, ele vai abranger o quê? Veja, vai abranger o mundo, vai abranger a todos. Tá bem? E isto, nós sabemos que conforme o relacionamento ele vai se tornando mais longo, ele vai se tornando o quê? Mais íntimo, né? Veja que, às vezes, a pessoa tem aqueles que figuram o amor, né? Chamam amor à primeira vista, isto, aquilo. Acontece. Mas existem relacionamentos que, conforme um vai conhecendo o outro, vai fazendo parte um da vida do outro, vão dividindo as suas expectativas, os seus sonhos, o sentimento ele vai crescendo também, até culminar, obviamente, com a junção, né, indissolúvel entre este casal. Vamos dizer assim, entre este homem e esta mulher, é esta ideia que eu estou usando. E desta união que vai surgir? Vai surgir uma família. E este laço de intimidade, este relacionamento, ele vai aumentando. Com Deus não é diferente. Veja que muitas vezes nós chegamos timidamente. Veja, tímido é diferente de ousado. Tá? A ousadia aqui na questão da coragem. Quantos de nós não chegamos timidamente até Cristo, né? Receosos, meio deslocado no ambiente de fé, meio deslocado na questão da comunhão com os irmãos, mas fomos ali todos os dias, nos alegrando quando nos chamavam para a casa do Senhor, parafraseando Davi, e hoje nos sentimos totalmente avultados, confiadamente. Nós chegamos confiadamente tanto à presença do Senhor, quanto à casa do Senhor, quanto aos filhos do Senhor, à família do Senhor, a qual nós pertencemos. Então, veja, o reino de Deus é a ação régia do Senhor, é o Senhor regendo, né? E também um novo relacionamento. Tá bem? Veja, o rei com seus súditos. Mas vai chegar um dia em que nós vamos estar à mesa do rei. E lá a visão não é do rei, é do noivo que está recebendo a sua noiva. Cristo recebendo a igreja para os 7 anos, as 7 semanas de ano das bodas do Cordeiro. Veja que o relacionamento ele foi crescendo. E veja, agora ele é chamado de novo relacionamento com o ser humano. Tá? E às vezes nós vemos a novidade de relacionamentos até na questão dos tipos de tratamento. Né? Veja que em determinado ponto você está ali, Senhor, não estou falando de Deus, ou alguém, um amigo, é Senhor. Daqui a pouco este Senhor já vira quase que um você. Daqui a pouco, né, você já está, aquele relacionamento ele está tão íntimo, tão achegado, tão confiante, não na confiança de ser abusado, mal educado, confundir a amizade com liberdade. Não é liberdade com libertinagem, nada disso. Eu estou falando de que o relacionamento ele vai aumentando, ele vai crescendo. Então veja que nós estamos falando do reino de Deus com esperança, como a esperança universal. Tá? E como esperança universal é o quê? Nós estamos falando da ação régia totalmente de Deus. Tá bem? E neste novo relacionamento, eu serei o seu Deus e vocês serão os meus
filhos. Olha que interessante. Um Deus, em vez de chamar de servo, chama de filho. Olha que relacionamento totalmente diferente e novo. Também vamos mais adiante para o ponto de número 3, a paixão como evento universal, um acontecimento universal. Então, nós vemos aqui na introdução que é através de sua morte, a ideia deste evento universal, ele traz o quê? Como evento universal, ele derruba barreiras, ele quebra, ele ultrapassa fronteiras, veja a ideia aqui, ele vai além dos limites, tá bem? Então, nós vamos falar praticamente nisso aqui, que não foi direcionado somente a uma etnia, a um povo, tá bem? Mas, veja, nós vamos falar da universalidade aqui, o universal, paixão como um evento, um acontecimento universal. E como este acontecimento universal se dá? Através de sua morte. Tá bem? A ideia do resgate, do salvamento, lembra que eu falei dos heróis? Eu estou falando agora do herói dos heróis, de nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia um hino antigo, meu herói não usa capa. Então, veja, é através da sua morte, do seu sacrifício, da morte vicária, do seu sacrifício e morte. Então, que somos resgatados. Tá? Quando eu falei da ideia de resgate, nós vemos muitas formas, maneiras de resgatar alguém. Mas do pecado só existe uma maneira, a morte, o sangue derramado e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte é o pagamento, somos resgatados. E o pagamento de toda a humanidade, e o preço de toda a humanidade é pago. Que preço é esse? Quando nós vemos Paulo escrevendo a sua carta aos Colossenses, se eu não me engano, se eu estiver errado, me desculpe, o que ele diz? Que havia uma cédula que era contra nós, que havia uma dívida. E o Senhor, quando da sua morte, ele pega esta cédula e ele crava na cruz do Calvário. Tá bem? Tudo aquilo que era contra nós, tudo aquilo que era, o Senhor vem e crava. A cédula está aqui, a nota promissória que o diabo tinha contra nós, que todo o nosso pecado, o que acontece agora está colocado, o Senhor venceu, ele pagou o preço. Tá bem? O preço do quê? De toda a humanidade. Qual o preço é esse? O preço em que nós estávamos presos por causa do pecado, por causa da nossa natureza transgressora, pecadora, alquebrada, imunda por causa do pecado. Agora o Senhor vem através do seu sangue e ele nos purifica de todo o pecado. Então, esta ideia, o conceito de um evento universal, ele começa com o quê? Com o pagamento. Toda entrada, todo lugar, exceto lugares grátis, mas todo lugar importante, geralmente você tem que pagar uma entrada. E o preço era este, para nós entrarmos no ministério de salvação, sermos resgatados e salvos, era um preço muito caro. E o preço nós não poderíamos pagar. É por isso que Jesus Cristo vem com sua morte vicária, seu ministério, a sua morte vicária, e paga a nossa entrada. Ele paga a nossa entrada e paga também a nossa dívida. Né? Há uma ilustração também que um dos reformadores, ele é afrontado pelo diabo. E o diabo, ele faz a lista de todos os seus pecados. E ele simplesmente consente, porque ele realmente fez. E quando o inimigo terminou aquela lista, aquela leitura, ele disse, você só esqueceu de uma coisa. Ele falou do quê? Escreve aí embaixo. E o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado. Você pode me acusar, você pode me lembrar, você pode jogar na minha face, você pode fazer o que você quiser. Só não se esqueça que tudo foi pago pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, esta é a ideia, veja, de toda a humanidade é pago através da morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 3.1, nós temos aqui a paixão de Cristo, quer dizer, esta paixão, este amor, tanto o sofrimento quanto o amor de Cristo, é uma mensagem impactante e
que a morte, qual é essa mensagem impactante? É a morte sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, mais impactante ainda, é que esta mensagem segue o propósito agradável a Deus em moer seu Filho unigênito. Veja, em moer. Quando nós falamos de moenda, nós estamos falando de esmagamento com pesos, né? Vamos nos lembrar do azeite para ser extraído. Mas quando falamos de agradável, não é que Deus ficou feliz. Ah, que bonito ver o meu filho. Pelo contrário. Mas veja, era necessário, porque o propósito agradável, quer dizer, agrada às exigências, tá bem? Ao objetivo, à meta de Deus, que era o quê? Que o povo fosse resgatado. Mas o resgate seria através de uma morte dolorosa, de uma morte substitutiva. Aqui o agradável não é que Deus se agrada, fica feliz porque viu o filho dele sofrendo daquela forma. Não, mas agradou, quer dizer, as exigências, satisfez a lei, agrada as exigências da lei, para não ter uma ideia errada, tá bom? Para não ter uma ideia equivocada. Então, a morte sacrificial de Cristo segue o propósito agradável de Deus. Agradável, vamos lá então, agradável quanto à salvação do ser humano, mas agradável por quê? Porque satisfez as exigências da lei, agradou, satisfez a lei. Não tem como dizer que o sacrifício foi improdutivo, foi infrutífero, ou que num determinado período da era, de alguma era, alguém vai dizer assim, não valeu o sacrifício de Cristo, porque não, ele cumpriu tudo, ele agradou o propósito de Deus em moer. Aqui o moer, algumas coisas só acontecem através das moendas, né? Nós temos aí, antigamente, era descascado, alguns grãos, o azeite extraído das azeitonas era duas pedras muito grandes, uma como base e a outra vinha sendo rolada sobre ela para a extração do azeite, esmagava tanto a carne quanto o caroço da fruta, para que se extraísse um azeite puro. E esta é a ideia que muitas vezes também, né? O propósito também, esse agradável de moer, também é nosso, porque o Senhor vai extrair de nós o melhor azeite, né? Ou acrescentar a nós o melhor azeite. Ponto 3.2, para finalizar, a extensão do sacrifício. Aqui fala, vamos voltar à ideia de abrangência, de alcance, tá bem? Então, a sua expiação, lembra que eu já dei a ideia do que é expiação, tá? É ilimitada. Veja que a cobertura, lembra que eu falei que expiação dá a ideia de cobrir alguma coisa, tá? De cobrir, no caso, o pecado, a vergonha. Esta expiação, com X, obviamente, é ilimitada, quer dizer, não tem limite, ou seja, seu sacrifício é suficiente. Agora eu quero parar só alguns minutinhos sobre esta suficiência do sacrifício da morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nada e nem ninguém pode e nem deve ser colocado como uma ajuda, como um esteio para o ministério de Cristo, para que ele funcione, para que ele seja agradável a Deus, tá? Para que ele alcance o propósito ou o propósito agradável de Deus. Tá bem? Então, quando nós falamos de suficiência, nós estamos falando de algo que não precisa de nada. Veja, quanto que a insuficiência, se for no corpo humano, ele precisa de ajuda, de algum aparelho, de algum medicamento, de alguma coisa. Quando nós falamos de insuficiência, quer dizer que falta, que pode acontecer alguma coisa ruim porque falta alguma coisa. No caso da expiação, do sacrifício, na morte vicária, no ministério, na pregação e morte de Cristo, o sacrifício é totalmente suficiente. Além de suficiente na questão da sua eficácia, também no seu alcance para salvar qualquer um que reconheça Jesus como Salvador e Senhor. Tá bem? O reconhecer é vital. Veja que existem tratamentos que só são possíveis em serem iniciados a partir do momento em que o
doente, ou dependente, ou o que quer que seja, ele tem que reconhecer que ele está doente. Ele precisa, porque enquanto não, ele vai viver como se estivesse bem, como se ele estivesse vivendo bem. Mas vai chegar um tempo em que este problema vai tomar um vulto tão grande que ele vai ter que reconhecer. E aí, a partir do momento em que ele abre o espaço para que receba cuidado, tratamento, para a salvação, para ser acudido, vamos dizer assim. Tá bem? Então, falamos do ministério, missões e o ministério de Cristo, e vamos terminar com a suficiência do ministério de Cristo para missões, em missões, tá bom? Que Deus nos abençoe. O tempo extrapolou um pouco, me desculpem, e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir, e fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.